No vídeo de ontem, a gente concluiu essa aplicação aqui, que é uma aplicação carrossel para exibição das imagens, e a gente aprendeu a utilizar o hook useRef, que é um hook para referenciar um elemento. No vídeo de hoje, a gente vai aprender duas abordagens que são super importantes para qualquer programador web, principalmente que trabalha com React, aprender. Quando a gente fala nos hooks, o que é comum para muitos programadores que estão começando a entender todo o ecossistema do React é os hooks, eles já são hooks prontos que já vêm aqui diretamente da lib React. Só que isso não é verdade. A gente pode criar os nossos próprios hooks personalizados, tá? Que atendem uma determinada situação. Então vamos lá. O que a gente precisa? Qual que é a ideia e o objetivo desse vídeo? É a gente refatorar esse código para a gente customizar um hook, personalizar um hook, e também utilizar o hook useDebugValue, que é um hook que nos ajuda a debugar melhor uma aplicação React. Então, o primeiro ponto aqui, vamos entender que a gente precisa levar esse hook aqui, esse useEffect, para dentro de um hook customizado. Então, eu vou criar aqui uma pasta hooks. Aí dentro dessa pasta a gente vai ter o nosso hook personalizado, nosso custom hook, e a gente pode chamar ele de use list ref. É uma boa prática, sempre que a gente for criar um hook customizado, a gente começar o nome do hook com use. Essa é uma prática interessante porque facilita a leitura. Sempre que a gente encontrar um arquivo com esse nome, a gente entende que aquele arquivo faz parte de um hook personalizado, um hook customizado. Perfeito. Então, criamos aqui o nosso hook useListRef. O que a gente precisa fazer agora? Levar toda essa lógica aqui, ó, do app lá para o nosso hook. Então, esse useEffect não vai ficar mais aqui. Vamos criar aqui uma função, uma export function use list ref. Perfeito. E aí a gente vai criar, colocar toda a lógica, vamos tirar aqui essa lógica aqui do app e trazer aqui para o nosso hook personalizado. Então, deixa eu importar aqui o useEffect lá do React. O que mais que a gente precisa trazer para cá? O nosso ref também. Ele não vai ser usado dessa forma, a gente vai utilizar ele, porém, do nosso hook customizado. Ele não vai vir direto lá do React. Então aqui ele não é mais utilizado. E aqui a gente vai deixar assim por enquanto, enquanto a gente conclui o nosso hook customizado. Perfeito. Deixa eu importar aqui o useRef. Legal. Primeiro ponto aqui, a gente está criando novamente aqui a nossa referência do nosso useRef para a gente manipular aquele elemento, tá? Até aí isso não muda em nada. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Ah, o nosso index ele vai vir agora via parâmetro. Legal. Então, o index agora vai vir aqui do parâmetro. A gente vai receber um parâmetro aqui quando a gente chamar esse hook. E ele precisa retornar, sempre que a gente tem um hook customizado, é interessante a gente retornar aqui o valor, que no nosso caso a gente vai tornar a nossa referência, para a gente referenciar lá aqui na nossa lista, certo? Então aqui agora a gente estava chamando lá o useRef direto do React, agora a gente vai chamar direto listRef direto do nosso hook customizado. E ele espera receber o index. Então a gente continua passando aqui o index para a gente manipular ali o elemento da lista, certo? Então, legal até aí. Então aqui o que que a gente fez? A gente fez uma refatoração. A gente tirou toda aquela lógica aqui do componente app e jogamos aqui para um hook customizado, tá? Então, até aí tudo bem. A gente continua funcionando, a aplicação aqui está funcionando normalmente. Agora, a gente vai entrar no ponto que a gente precisa conversar hoje. É o use debug value. Ele vai colocar aqui uma string, uma label aqui para a gente acompanhar. Perceba aqui, deixa eu salvar, deixa eu só organizar aqui o arquivo. Ó.
Deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês antes de falar de fato com o hook que a gente vai estudar hoje. Então, eu estou alterando aqui o estado do index e aqui a gente tem um state que está sendo alterado dentro dos hooks. Só que eu não sei o que é esse state. Ele se trata do quê? Você imagina que a gente tem vários hooks customizados e aqui a gente vai ter o state 1, state 2, state 3. Porém, a gente não sabe do que ele se trata. Esse state eu sei, né, porque é recente essa lógica, então eu sei que ele está falando aqui do index, só que isso não está claro, né? Então o state está alterando aqui, mas a gente não sabe exatamente do que é esse state. E é aí onde entra o use debug value, tá? Então deixa eu importar ele aqui, use debug value. Ele é um hook que ele não importa nada, que, aliás, ele não retorna nada, e ele é usado para mostrar, como aqui mesmo está dizendo aqui na descrição, é usado para exibir uma label em um hook customizado, diretamente ali na extensão do React DevTools, que é essa extensão aqui que eu já falei para vocês ali num vídeo anterior. Beleza? Então, aqui, o que eu quero exibir? Qual é a label que eu quero exibir? Eu quero saber qual é o index que está sendo manipulado. Então, eu dou um nome aqui para label que eu quero visualizar e passo o estado. Então, agora, o que eu espero aqui? Eu espero visualizar o index e o valor do index que a gente está alterando aqui sempre que o clique no botão ocorre, tá? Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui no componente app. Aqui, o nosso index. Então, o use debug value, ele é um hook para a gente colocar uma label e saber exatamente do que se trata esse estado. Então, se eu clico aqui, ele vai para o 1. Então, agora eu sei que aqui é o estado index. Então, o index está agora é 1. E se eu dou um clique novamente, ele vai para o index 2. Voltando, da mesma forma, ele vai mostrando aqui o index em tempo real. Então, com isso, a gente consegue entender como criar um hook customizado, que foi isso que a gente fez aqui, o useListRef é um hook customizado, e o uso do useDebugValue, que é um hook que a gente usa apenas em hooks customizados, personalizados, que a gente mesmo criou para atender uma necessidade específica de um componente.